Tem político que parece que nasceu para perder a eleição. Não importa quantas vezes tentem, o resultado é sempre o mesmo. Zero chance. Nem voto da família direito consegue. Se disputasse para síndico do prédio, o zelador ganhava de lavada. Hoje a gente vai te mostrar uma galeria de figuras conhecidas, famosos da TV, artistas, ex-atletas e até políticos profissionais que simplesmente não conseguem se eleger para nada. Eles já até foram votados, mas hoje tentam, insistem e tomam um não das urnas todas as vezes. Em alguns casos, você vai até se perguntar: como é que ainda tem gente que insiste em disputar a eleição depois de tantas derrotas? Será carência de voto ou excesso de autoestima? Vamos ver nesse vídeo. Então, pessoal, eu sou o Diogo e no vídeo de hoje nós vamos ver alguns políticos que hoje não se elegem nem para síndico de prédio. Vamos entender os motivos. Mas antes, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixe o seu like, hein? E a palavrinha que você vai comentar hoje vai ser fiasco. Lembrando que quem comentar, eu vou deixar meu coraçãozinho. E assiste o vídeo até o final, porque vocês vão simplesmente se surpreender com alguns. Soraya Tronic. No Mato Grosso do Sul, ninguém sabia quem era. Soraya era uma ilustre e desconhecida até 2018, quando pegou carona no fenômeno Bolsonaro e saiu direto do anonimato para o Senado. Mas bastou conseguir o cargo para virar as costas para o eleitor conservador e começar a fazer média com a imprensa. Se apresentou como independente, mas virou caricatura. Atira para todos os lados, mas não acerta em lugar nenhum. Recentemente ela até ficou em alta devido à CPI das bets, mas nada muito memorável. A senhora ficou milionária, né? A senhora disse. Mas não foi com bet, não. A senhora pode nos falar com o que foi? Eu já tinha 30 milhões de seguidores quando eu divulguei, eu tenho uma empresa. Eu tenho a WePink, que é a WePink, a WePink, ano passado faturou 750 milhões, se eu não me engano. Então, eu não fiquei milionária com bet, não. Então, vale a pena a senhora continuar? Isso vai ser uma coisa que eu vou chegar em casa e pensar. Ok, não, isso já me ajuda. E se a senhora pudesse ser uma influenciadora contrária, nossa, ia ajudar muito. Porque a senhora não precisa do dinheiro dessas bets. Tinha até gente chamando ela de Soraya Trambique. Hoje, sem Bolsonaro, sem base e sem voto, Soraya se resume a um nome perdido na lista de políticos em fim de carreira. Se for candidata a síndica, perde até na Assembleia do Condomínio. Tá bom. Joyce Hasselman. Ela já foi chamada de musa da nova direita e em 2018 explodiu nas urnas. Mais de 1 milhão de votos. A deputada federal mais votada da história. Mas o que ela fez com esse capital político? Queimou. Rompeu com Bolsonaro, flertou com a esquerda, tentou agradar a Faria Lima, mas só conseguiu desagradar a todos. Ela que já chegou a ser uma das parlamentares mais votadas do país em 2018, no cargo de deputada federal, com 1.078.000 votos, se tornando a mulher mais votada da história. Você acha que você perdeu a eleição, ou como você disse no início do papo, tomou pau nas urnas porque rompeu com o Bolsonaro? Também, sim. É? Porque eu fiquei sem barco, né? Eu sou anti-Lula e anti-Bolsonaro. Pra onde eu ia? Eu não tinha um presidente pra chamar de meu, um candidato pra chamar de meu. Acho que eu posso dizer. Em 2024, tentou dar a volta por cima e concorreu a vereadora em São Paulo. Resultado, um tombo humilhante. Perdeu 99,9% dos eleitores e conseguiu só 1.600 votos. Hoje, Joyce é o exemplo clássico de quem virou meme político. Nem síndica de escada de incêndio conseguiria ser. Agora, pela última vez, eu abri mão da minha carreira, dos meus projetos, para realmente me dedicar à política. E depois do resultado, eu digo para você, eu aposento as minhas chuteiras. Porque a população não está preparada para votar no que é bom, bonito, agradável aos olhos do Senhor. Hoje ela é conhecida como a ex-bolsonarista ressentida que tentou abraçar a esquerda e acabou rejeitada dos dois lados. Se for candidata a síndica, perde para o porteiro. Meu Deus. Vaguinho. O candidato famoso, nas últimas eleições cariocas, se filiou ao PL de Bolsonaro, mas só teve 9.500 votos. Essa foi a quinta vez que o pagodeiro, que fez muito sucesso nos anos 90 como vocalista do grupo Os Morenos, tentou um cargo, mas não conseguiu. Ou seja, já foram 5 tentativas e nada. Lembrando que já foi até filiado ao Partido Comunista do Brasil, o PCdoB.
André Janones. Influência de TikTok travestida de político. Janones começou acenando à direita, mas logo descobriu que a lacração e o populismo barato rendem mais curtidas. Virou uma espécie de paladino do povão com discursos inflamados e pouca entrega real. Nos bastidores, ninguém confia. Direita acha ele traidor, esquerda acha ele um incômodo. Resultado, um outsider que ficou do lado de fora até do próprio campo político. Se candidatasse hoje, só teria apoio do algoritmo. E mesmo assim, não ganhava a sindicatura do grupo de WhatsApp. Jorge Cajuru. Pedindo demissão ao vivo da emissora. Eu estou falando sério. Você continuará o programa sozinha, porque o que você acabou de fazer agora é algo para eu sair do programa em função de você e dos colegas lá de cima, que são traíras. Isso, Cajuru? Oi. Cajuru é o típico caso de político que você nunca sabe onde está. Nem ele sabe, na verdade. Ele se elegeu na onda conservadora, atacava o sistema com paixão. Era bolsonarista raiz e depois virou lulista de ocasião. Agora, vendo que o barco de Lula está afundando, tenta nos bastidores uma reaproximação com Bolsonaro. O problema, o eleitor nunca esquece. Para o cidadão comum, Cajuru é aquele cara que muda de camisa conforme o dono do time muda, sem credibilidade com ninguém. Hoje, ele é mais conhecido pelas suas trapalhadas do que por qualquer projeto sério. Se candidatasse a síndico, seria rejeitado até pelo interfone. João Dória. Dória se achava o mestre do xadrez político e em 2018 estampou no peito o Bolsodória e se elegeu governador de São Paulo. Mas bastou sentar na cadeira para começar a tramar contra quem o ajudou. Fingiu ser um liberal moderno, depois virou garoto propaganda do lockdown mais severo do país e alienou de vez a base conservadora. Tentou criar uma terceira via, mas não foi nem terceira escolha. Hoje, Dória é uma figura decorativa da elite paulista que só circula nos salões fechados. Em eleição de síndico no bairro Jardins, perde para o zelador com diploma de técnico em hidráulica. Marquito. Marquito trabalha por anos no programa do Ratinho, exibido pelas emissoras Record e SBT, onde ficou famoso por apanhar dos convidados que faziam exame de DNA e também por fazer dublagens musicais. Marquito já foi vereador entre 2012 e 2016, e desde então ele tenta voltar ao cargo. Mas ele que está sendo investigado pelo Ministério Público de São Paulo por suposto envolvimento em um esquema envolvendo os salários de assessores, hoje ele não consegue se eleger nem para ajudante de classe em escola pública. Bebeto. Outro famoso com volume considerado de votos foi o ex-jogador de futebol e ex-deputado estadual Bebeto do Tetra. Bebeto foi um dos melhores atacantes do futebol brasileiro nas décadas de 80 e 90, marcado especialmente pelo título mundial de 94, quando formou dupla com Romário. Enquanto seu parceiro de ataque atualmente é senador em seu segundo mandato, Bebeto terminou sem a vaga de vereador após somar um pouco mais de 8 mil votos na eleição do ano passado. Logo ele, que já foi deputado estadual por 3 mandatos entre 2011 e 2022, não conseguiu se eleger nem para vereador nas últimas eleições. Simone Tebet. Simone Tebet dizia em alto e bom som que nunca apoiaria o PT, que era contra o retrocesso que Lula representa. Aliás, eu denuncio desde o Petrolão. O Lula não tem a capacidade de fazer um meia-culpa, né, como grande orquestrador do até então maior escândalo da história da República, que foi o Petrolão. Não vamos aqui dourar a pílula. Nós estamos falando de um governo que primeiro usou o mensalão como mesada para comprar o Congresso Nacional, depois, numa reeleição para se manter no poder, um Petrolão dividindo com partidos políticos. É verdade essa culpa. Eu faço esse reconhecimento. O governo do PT não faz, até hoje nega que houve esse escândalo. E depois, agora, hoje nós temos o orçamento secreto também com alguns mesmos personagens. Não tiveram comigo, eu sempre lutei contra isso. Fui candidata, tentei ser candidata na primeira vez à presidência do Senado, não fui naquela
naquele momento, e agora fui candidata à presidência do Senado e não tive voto desses mesmos colegas. Os respeito enquanto senadores da República, mas quero dizer que eles não representam o meu MDB. O meu MDB é o MDB de Ulisses Guimarães, de Mário Covas, de Tancredo Neves, de Pedro Simão. O meu MDB é o MDB da ética, da responsabilidade, da redemocratização. Pois bem, bastou a proposta de um carguinho pomposo e um salário gordo para a resistência evaporar. Hoje, ela é ministra de um governo que ela dizia abominar. Moral, zero. Credibilidade, menos ainda. Simone é o retrato da política brasileira. Discursos inflamados para enganar o eleitor. E nos bastidores, a velha dança das cadeiras. Depois, no segundo turno, eu não tive dúvida que eu tinha que apoiar o único candidato que entendia que foi para o segundo turno e que era democrata, e recebi o convite do presidente Lula para virar ministra. Em eleição de condomínio, os moradores pediriam o reembolso do aluguel só de ver o nome dela nas urnas. Janaína Pascoal. Janaína Pascoal, que teve mais de 2 milhões de votos nas eleições de 2018 e foi eleita para a Lespe como a deputada mais votada da história do país, tentou uma vaga ao Senado em 2022 por São Paulo e não se elegeu. A advogada se manteve nos holofotes ao participar de programas de debate político na televisão. Ela participou como comentarista fixa de uma atração da CNN Brasil, mas foi demitida poucos meses após ser contratada, em agosto do ano passado. Hamilton Mourão. Bom dia! General comedidamente político, Mourão passou o mandato como vice entre discursos frios e ensaios de independência. Tentou agradar a velha mídia e manter a pose de equilibrado. Foi eleito senador, mas hoje não empolga mais ninguém. Para a direita, é traidor morno. Para a esquerda, é um inimigo jurado. O seu mandato vai até 2030, mas se dependesse do voto hoje, nem síndico do clube militar levaria. Meu Deus. Gabriel Monteiro. Monteiro começou a ganhar notoriedade quando ainda era policial militar no Rio. Ele ingressou na carreira em 2015 e depois de alguns anos passou a postar vídeos no YouTube sobre a rotina como PM. Alguns dos embates mais emblemáticos dele é com a máfia do reboque no Rio e também com o comandante-geral da PM do Rio de Janeiro, o comandante Ibis. Seja oficial da polícia ou não, quem tentou desenrolar comigo tá preso. Chega aí, Major. Lógico. Chega aí. Você não falou que ia cobrar? Não. Ia fazer o desenrolo, Major? Eu não. Não tentou fazer o desenrolo? Nunca. Tá gravado, Major. Tá bom, mas eu não quero fazer desenrolo. Tá gravado, Major. Não. Você não falou que ia cobrar? Não. O arrego? Não. Não falou? Eu não pego arrego? Vamos ver então. O senhor tá preso, eu sou Gabriel Monteiro, tô prendendo o oficial major da Polícia Militar que veio na minha casa tentar desenrolar com aquele cara ali, que é o dono da empresa. Tá todo mundo preso. Ele, que foi preso por 2 anos e 4 meses, foi solto recentemente, já com a imagem manchada e o pior, perdeu o cargo de vereador e ficou inelegível para exercer cargos políticos. Mesmo se ele quisesse, não conseguiria se eleger para nada hoje em dia. Mas ainda há quem goste dele. Afinal, nas últimas eleições, só por serem parentes dele, ele conseguiu eleger seu pai como deputado federal e a sua irmã como deputada estadual no Rio de Janeiro. Mas isso daí, só o destino dirá. Jamais. O é verme. Pode olhar nos meus olhos. Eu fui covardemente indiciado e denunciado preso. Me colocaram na masmorra, sem ao menos terem me escutado. Me denunciaram de ter passado uma doença que eu sequer tenho. Todas as provas periciais, médicas, legais, policiais afirmam: não houve violência, não houve estupro. E ainda assim me colocaram mais de 28 meses sofrendo naquela cadeia, sem nenhuma condenação, preventivamente, sem nenhuma condenação, eu pagando uma pena que não existia. Essa mesma mulher foi na delegacia e afirmou que não foi estuprada. Retiraram essas provas dos autos, excluíram essas provas e prendem com outro depoimento que nem... Então é isso, pessoal. Esses personagens têm uma coisa em comum, né? Eles ignoraram o povo que os elegeu. Usaram a onda conservadora como trampolim, cuspiram no prato que comeram e agora naufragaram na irrelevância. A política brasileira pode perdoar muita coisa, menos traição à base. E você? Quais desses políticos que você acha que mais se queimou com o eleitor? Diz aí nos comentários. Lembrando, quem fizer aquele comentário bem legal, interessante, também compartilhar esse vídeo, eu vou fixar o comentário. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e fica à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Até a próxima. Fui!